Oi, gente! Tudo bem com vocês? Boa noite. Vai, amiga, pode falar. Não, só falei boa noite. Gente, mais um episódio do nosso programa Fala Mais Ação. Eu sou Márcia Souza, pedagoga. E a Anícia Tavares, psicóloga. E hoje o nosso programa, a gente trouxe um tema muito legal, né, Anícia? Será que alguém pode adivinhar? Adivinha! Foi proposital, né? Olha só como nós estamos, né? Hoje eu estou assim de amarelo, primeiro iniciando a primavera, o mês de setembro, né? Que é o mês aí das flores, mas também para trazer um tema muito importante, né? Que por isso que nós estamos caracterizados assim. Eu acho que vocês aí de casa podiam, coloquem aí, o que vocês acham? Quais são os personagens que hoje nós trouxemos, né, Alicia? Quer falar um Eu sou a alegria! E eu sou a ansiedade! Divertida? Mente! Isso mesmo. A gente trouxe essa temática, gente, porque está assim, as bilheterias, né? Tá sendo um mega de um sucesso falar sobre as emoções, né? Trazendo aí essa discussão, né? Tão importante, né? Dessa adolescente, né? Dessa criança que foi primeiro no Divertidamente 1 e hoje ela com 12 anos de idade trazendo quais são as emoções, né? Vale a pena dizer que quem não viu, veja, não é um filme para criança, é um desenho. Claro, a criança pode assistir, ela vai se divertir, mas o entendimento é do adulto, né? Quem não assistiu o 1, antes de assistir o 2, assiste o 1, que vale a pena. É quando ela é bebê. Nós já estamos aqui na fase que ela tem aproximadamente 10, 11 anos. Isso. E aí eles colocaram mais personagens, né? Na verdade, mais emoções, né? Transformados em personagens. Vão se incorporando à vida da pessoa, né? É um filme que mostra como é que as emoções começam a se desenvolver dentro da nossa psique, né? Como é que a gente vai guardando as informações. E é muito interessante, né? Porque a primeira coisa que acontece para a criancinha é a alegria. É isso mesmo. Porque ela está numa coisa que a gente chama na psicologia princípio do prazer. Ela acha que tudo é dela. Isso mesmo. E ela é super satisfeita, né? Porque o seio é dela, a hora que ela faz de fome, o seio vem. A mãe é dela, o bercinho é dela, tudo vai para ela. Então ela acha que ela é o centro de tudo e tudo pertence para ela. Então ela é muito feliz, muito contente. E, inclusive os pais dão de tudo, né? Aquilo que ela quer, já tem. Isso mesmo. E olha que isso, eu consigo fazer até um recorte. Eu que trabalho em escola de educação infantil, berçário, tem os bebês lá de 6 meses, né? Que é uma delícia, né? Então, quando ele chora porque ele tá com algum sentimento. Geralmente é de fome, né? Ou porque ele fez o número 2, né? E aí existe aquele incômodo, né, na criança. E ela manifesta esse sentimento de alguma forma, né, Alicia? Mas é importante isso que você trouxe da alegria, né? A alegria é a que comanda a criança pequena. Tem uma pesquisa que fala que quem mais ri é a criança, depois quem mais ri é o adulto, depois quem mais ri é o adolescente e por fim o idoso. Acho que quando a gente ficar velho, a gente não consegue ver mais graça na vida, mas a gente não, eu não sou velha. Essa alegria, de verdade. Então, a gente tem que ter alegria. Mas olha, quando nós pensamos nesse programa para vocês, foi muito bacana, porque ela é isso aqui, ó, pura alegria. E eu, pura ansiedade. E quem é ansioso sofre. Você não sofre? Quem é ansioso, coloca aí, gente. Coloca aí nos comentários. Eu sou ansioso. Não, eu não sofro dessa ansiedade, né? Porque a ansiedade, se vocês forem fazer as buscas aí, que hoje a gente tem muita informação
informação, né, gente? Tá na palma da mão. Sim. Quando vocês forem buscar isso, o que provoca a ansiedade, que é essa angústia, né, de a gente ficar prevendo o futuro, de ficar prevendo o que pode acontecer. Isso, gente, para qualquer situação, né, Nícia? E acontece quando, no segundo filme, quando a menina já está com 12 anos, 10, 12 anos, e aí ela tem aquele medo de não ser aceita, de ficar diferente do grupo, de querer participar sem saber como ela faz para se entrosar, de querer ganhar um jogo, aí entra a ansiedade. Porque até antes disso, ela só tinha a fome, né? Para ela precisava de comer, a birra, daí ela fazia lá umas ceninhas de birra, das coisas que ela não gostava, o nojinho, quando alguém apresentava para ela uma verdura, ela não gostava, então dava aquele nojinho nela. E ela foi vivendo muito bem assim os anos da infância, até que se transformou numa adolescente. Aí entrou a Márcia. Aí entra a ansiedade, aí entra o sofrimento, né? Enquanto isso, né, hoje as nossas crianças, como elas estão ansiosas, né? E aí traz isso mesmo, né, esse recorte do filme com o nosso cotidiano, com o nosso dia a dia. Então, como que a gente pode cuidar das nossas crianças com esse mal do século, gente? Porque a ansiedade, ele traz tantos malefícios, né? Traz tanta preocupação, porque até mesmo no filme, né, tem essa retratação, né, até quando ela tem o sono, quando ela dorme, que vem para a memória, e a gente tem essa memória de longo prazo, né? Então, como é esse dia que a gente passou, quando eu vou para o meu descanso, como que isso é na memória, a gente guarda isso e a gente reproduz depois. Vale assim ressaltar, né, que muitas vezes a gente não entende porque a gente tem ansiedade. O que é ansiedade? Há uma necessidade da gente se envolver com as coisas. E há uma necessidade da gente acreditar que vai dar tudo certo. Só que até dar tudo certo, a gente não viu o final. E a ansiedade quer antecipar o final para saber que vai, para ter certeza que vai dar certo. Como é uma pessoa que não se envolve com nada, que não tem mínimo de ansiedade, porque ansiedade todos nós temos e é necessária. Eu preciso executar um trabalho, então eu desenvolvo aqui uma certa ansiedade, executo o trabalho e tá tudo bem. Mas há vezes em que a gente precisa de acalmar essa ansiedade. Eu vou prestar um vestibular para ver se eu entrei na USP. Aí eu quero saber do resultado. Aí entra esse sentimento doido, que gostaria que o que vai acontecer daqui 10 dias acontecesse agora. E a gente quer correr atrás. O oposto disso é a pessoa fútil. Quem é a pessoa fútil? Nem aí, com nada, né? Isso o limiar mínimo. E o limiar máximo é aquela que entra num grau, num nível de ansiedade tão grande que ela desenvolve a síndrome do pânico. Que daí entra um monte de outras situações. E a nossa personagem, ela entra no filme para ganhar o jogo e ficar entre as amigas ou não amigas, amigas novas ou amigas antigas. Ela entra numa síndrome do pensamento acelerado, que acho que é isso que a gente devia falar muito para as pessoas, que às vezes a pessoa está com a gente, mas ela não está prestando atenção em nada. É isso mesmo. Né? A cabeça está... E aí vem às vezes, um comportamento da pessoa que você está falando, ela está interrompendo, ela não deixa nem você terminar de falar, e ela já... O pensamento acelerado, né? Isso tem até um livro, né?
pensamento, né, acelerado, se eu não me engano, é síndrome do pensamento acelerado, né, que é do Augusto Cury. Isso. Do Augusto Cury, que é um psiquiatra, né, muito renomado, e ele fala, ele traz isso, né, e o momento da adolescência, que é bem onde a personagem, né, do Divertidamente, ela tá passando, né, essa transição que é dessa infância para o adolescente, de ele ser bem aceito, será que vão gostar de mim, né? No primeiro, já teve toda já uma angústia, um medo, sofrimento, porque ela estava mudando de casa e mudando de escola, né? E agora passando por esse processo e chegando à ansiedade, né? Teve mais outros 2 personagens, né, que veio no filme. Foi o não foi timidez? Não, foi o nojinho e teve mais um outro. Aquele gordinho lá, como é que era? Não, nojinho? Não é, né? É um preguiçoso. A vergonha, e o folgado. Ficava deitado lá no sofá. Exato. Que são... E a vergonha é um gordinho todo tímido, né? Todo envergonhado, né? Então a gente tem que olhar para isso, né? Quem são, como que a gente lida com essas emoções e como que a gente ajuda, né, as nossas crianças, né, a passar por esse momento. No primeiro episódio, né, no primeiro filme, a alegria luta muito contra a tristeza. Ela não quer que a criança fique triste. Isso mesmo. Então a luta é atroz, é feroz. A alegria quer que o seu personagem, de alguma forma, tenha o máximo possível de recordações alegres. Não quer perder nenhuma. E é assim mesmo também com a gente. É a reprodução do que acontece mesmo, né? E o próprio sentimento da tristeza é muito importante. Sim. Todas as emoções, seja da alegria, da tristeza, né, da frustração. Quanto a gente fala sobre isso, quanto a gente falou isso no programa passado. A gente trouxe um pouco disso, né? Quanto as relações são importantes para o nosso desenvolvimento. Quanto mais você recebe de positividade, de alegria, isso também é saudável, né? E trazer o medo também é muito importante para que a gente também saiba, opa, eu preciso parar. Da sobrevivência, né? Da nossa sobrevivência. Exato. Mas depois de uma certa idade, quando entra na adolescência, realmente a tristeza domina mais o indivíduo do que a alegria, que é o que acontece com os nossos adolescentes, porque nada é bom, nada está conveniente, ele se acha feio, uma série de outras coisas que fazem com que ele fique mais triste do que alegre, né? Exato. A alegria da primeira infância. E a alegria luta muito o tempo inteiro para que a gente consiga ter momentos de prazer, momentos interessantes. E o que acontece é que a gente passa do princípio do prazer, depois de um certo tempo, para o princípio da realidade, que a realidade é a seguinte: nada é nosso. E nós não somos alegres o tempo inteiro. É isso que nós precisamos ensinar para as nossas crianças. Deveríamos. Deveríamos. Seria muito bom que a vida fosse vivida assim, só de alegria. Mas não é assim. E é isso que nós, como educadores, pais, né, familiares, que somos os responsáveis pelas nossas crianças, quando elas são muito pequenas, de ter que lidar com essas emoções. Então, lá na minha escola, eu falo assim para as crianças: olha, pode sentir raiva, né? Pode ficar triste, pode chorar, não tem problema. O que a gente precisa ensinar para as nossas crianças, assim, como eu lido com isso, né? Não é na violência, não é batendo no amiguinho, não é achar que felicidade e alegria é o tempo inteiro, né? Nós estamos no mês muito importante, que é o mês, né, do suicídio, né? O Setembro Amarelo, né? Que é o preventivo. Então, como que a gente previne? Né? É observando as ações dos nossos filhos em casa, é saber quais são as relações, né, de amizade, o que o seu filho está vendo na internet. A gente tem tudo isso muito fácil, né, Lícia? Um dos assuntos que a gente quer trazer é o número de pessoas ansiosas. Aqui no Brasil tem aproximadamente 20 milhões de pessoas, e isto que
estão cadastradas porque de alguma forma procuraram atendimento médico. Olha, eu estou nesse índice aqui, ó. Não é? Porque quanto antes a gente descobre uma ansiedade, melhor, porque hoje nós temos os tratamentos, nós temos os médicos, psicólogos, né? Gente da área da saúde para nos ajudar, para que a gente sofra menos, né? Porque muitas vezes é uma questão tão química, né? Biológica, que é do sistema da pessoa. Cada um tem uma forma de lidar com a vida, com os desafios, que são muitos, gente. Viver é um desafio, né, Anícia? Ah, total. Por isso que ainda bem que a gente tem no nosso psiquismo um monte de facetas. E ora uma está atuando, ora outra, tudo é nosso. Não é dizer que depressão é ruim, que só alegria é bom, que tristeza é ruim, não. É esse conjunto, né, de todas as coisas que a gente sente que vão fazer com que a gente seja como a gente é. Não tem nada inventado que veio de fora e grudou em mim. Uhum. Tudo é parte do meu psiquismo, é parte de mim mesmo. E aí, até lembrando, você né? Tá me olhando, você tá me achando engraçada. Ainda bem que eu não estou me vendo. Gente, a Anícia, ela é isso aqui, essa pura alegria. E eu falo que quando nós pensamos em voltar, né? Ela tinha um programa, eu tinha numa outra área e nós nos juntamos novamente para dar continuidade disso, porque nós somos tão diferentes, mas ao mesmo tempo a gente se completa. Né? Porque primeiro eu respeito ao profissional. Eu sou da área da educação, ela é psicóloga. Eu dentro da escola eu lido com muitos psicólogos também, né? Com gente da área da saúde para me ajudar com as questões emocionais das crianças, né? Que tem que ser isso. Então hoje é um privilégio tê-la comigo, né? Porque é uma querida, com uma energia, com uma alegria. Quem é que não quer estar perto de uma pessoa assim? Todos nós. Então acho que vocês também têm que buscar, acho que o nosso programa ele tem esse objetivo, né, dessa positividade, de falar sobre amor, esperança, de alegria, né, de trazer para vocês um programa que a gente está falando com pessoas como a gente, né, pessoas comuns que são batalhadoras, acordam muito cedo, trabalham para ganhar. Né? A gente tá cheio de boleto para pagar, né, Anícia? Tem muito boleto para pagar? Não sei se a Anícia tem muito, mas eu ainda tenho. Hoje é dia 1º, não é? do dia 2. E hoje nós mulheres, a gente trabalha muito cedo, né? Nós nos aposentamos, eu vou me aposentar daqui a algum tempo, gente. Mas eu vou continuar trabalhando, né? Vou continuar porque o cérebro, né? Nós precisamos trabalhar, ele tem que estar em funcionamento. Sim. E com todas essas emoções, né? Então a sacada foi muito boa do Divertidamente. Teve muitas discussões, né? Psicólogos, educadores, muita gente trazendo isso. É muito bem feito, né? E mostra realmente como é o funcionamento do cérebro. Foi uma sacada inteligente e provavelmente tem aí o terceiro, o Divertidamente 3. Ela mocinha, né? Ela mais mocinha. E o que foi legal também do filme, que as crianças quando assistiram, né, tinham uma idade, depois são adolescentes, estão passando pela mesma situação das emoções. O máximo é depois que ela tem um dia assim, lotadaço de coisas inusitadas, difíceis, boas, que ela sua, que ela chora. Ela chega em casa e os pais perguntam para ela, né? E aí, como foi seu dia? E ela responde, legal. Legal. Nossa, essa como a gente expressão vê isso, né? Muito. O jovem não quer contar tudo que ele fez, tudo que ele curtiu, as coisas que ele sentiu, o que deu certo, o que deu errado. Ele simplesmente fala, legal. Deixou bem... É muito interessante, né? Deixou bem isso, que é o que a gente tem vivido, né, com as crianças, desde o bebê, né? Desde quando tá lá no ventre da mamãe, né, vai trazendo essas emoções, né? Biologicamente, né, quando... eu não sei se na psicologia, tá, Anícia, isso você me diga, se quando o bebê tá na barriga da mamãe e que se ela tem...
as emoções, os sentimentos, ela passa isso pro bebê? Claro, na verdade, o bebê é gente desde a hora em que houve a anidação do ovo, né? E já começa a multiplicação das células, ali já tem um ser. E ele tem todas as características, porque uma semente tem todas as características de uma árvore, não é? Basta você não quebrar, que ela vai se desenvolver, e quando ela é pequenininha, ela já é todo componente da árvore. Então, a mãe, não é que a mãe passa para ela, é que ela sente a mãe. Ela é um ser que sente. Olha que importante. Ela sente a mãe. Profundo isso aí. É profundo. Então, quando a mãe está nervosa, ela sente o nervosismo. Ela não sabe decodificar, mamãe está nervosa. Não é isso. Mas ela percebe que tem algo estranho no ar. E quando a gente fica nervoso, por exemplo, tem o coração acelerado, né? Então tem taquicardia. A criança percebe. Olha o barulhão que deve ser lá dentro. Então ela vê que tem algo estranho. Todos os sentimentos da mãe, a criança percebe todos eles. E quando a mãe está assustada, ela está assustada. Quando a mãe está triste, ela sente o amargor da tristeza da mãe. Quando a mãe está feliz, ela ouve e sente as risadas da mãe. Então existe uma ligação tremenda que a gente chama de corredor entre a mãe e a criança quando nasce. A mãe não é uma ilustre desconhecida da criança, ao contrário, é a raiz, a coisa que a criança realmente reconhece como sendo a extensão dela. Né? Então, e isso é muito bonito, né? Isso que a Nícia está trazendo, né? Profundo, né? Dentro da psicologia, né? Dentro de tudo que ela já estudou. E eu fico ali pensando, né? Quando esse bebê está em desenvolvimento, né? Quando essa criança nasce, que ela sente essa mãe, esse calor, esse amor, né? Esse sentimento, isso vai perpetuar para a vida toda. Dessa criança. Por isso que é uma coisa assim, vamos falar a verdade entre nós. Nós somos mães, você, eu sou, sim, e muita gente daí né? Se toda mãe fosse magnífica como o filho pensa que ela não existiria nenhuma mulher má na face da terra. Desde que ela fosse mãe, salvava, já era maravilhosa, porque para todo filho, né, a sua mãe é maravilhosa. Quando eu converso com casais, eu pergunto, né? Quem aí não gosta da mãe? Levanta a mão. Nenhum dos dois levanta. Mas e por que não gosta da sogra? Porque a sogra não é mãe. É isso mesmo. Né? E a sogra consegue fazer maldadezinhas, se ela quiser, para o outro, né? Então, essa relação que a gente tem com o filho, com os filhos, ela tem um sentido, porque a criança te entende muito mais do que você possa imaginar. Inclusive, quando ela tem 1 aninho, 2 aninhos ou 3, ela já sabe até como manipular a mãe, como chantagear a mãe, porque ela conhece a mãe desde antes. É isso mesmo, é isso que nós falamos, né? Nossa criança, por isso que tem que estar tudo muito claro. Primeiro, até o papel do pai e da mãe, né? Dos cuidadores, o limite. Porque a criança é muito inteligente, muito. Então ela entende todo o cenário, exatamente. Olha, se eu fizer no momento de você repreender, né? Vamos pensar em uma coisa bem gostosa, que tem um bolo gostoso, recheado, um bolo gostoso que você fez em casa. E aí você diz pra criança assim, agora não é a hora, é só depois das refeições. Aí ele vai fazer aquela carinha, né? Da emoção, vai trabalhar todo o psicológico com você para que você dê antes das refeições. E aí o que muitas vezes acontece? Por causa da atitude da criança daquela emoção, a família cede. Então.
Então, mais uma vez, né? Olha a frustração aí, né? O quanto não é importante, ela né? sabe Ela como sabe. manipular, ela tem uma ligação tremenda com a mãe. O pai entra depois, lá pelo 3º, 4º mês, que aí fica uma relação triangular, né? O pai entra e quem apresenta o pai para a criança? A mãe. É ela que dá um banhinho na criança e diz: agora o papai vai chegar, vamos esperar o papai. Ah, tocou a campainha, o barulho do carro. Ah, o papai chegou! E a criança, quem é o papai, né? Quem é o papai? Já conhecia uma voz estranha antes, mas agora ela vai começar a ver a voz estranha e vai associar aquela pessoa que está ali na casa e faz daí um triângulo. Ela gosta do papai por intermédio de como a mamãe vai apresentar o papai para ela. Né? Olha que papel importante da mãe, hein? De novo, nós mulheres dominando o cenário. Desculpa aí os papais, né? Mas é isso mesmo. Não é? Exatamente. A gente, fora brincadeira, né, gente? A gente sabe que tem muitos papais aí que maravilhosos, são maravilhosos, estão de parabéns. Tem uma representação muito importante, né? Eu acho que hoje o pai, a figura, né? Desse pai aí, seja a mulher ou seja o homem, né? Que faz essa representação. A figura parental, né? Exatamente. Masculina e feminina. E o quanto a gente precisa, né? Tá acompanhando esse processo, acompanhar todas as emoções. Por isso que a gente trouxe, gente, esse tema do Divertidamente para vocês, justamente para isso. Se vocês não assistiram, assistam. O filme tá belíssimo, maravilhoso. Acho que foi a ansiedade é o mal do século segundo, aquele que você mesma citou, que é o Augusto Cury. E essa ansiedade atrapalha demais a nossa vida. Ela diminui a alegria que existe dentro da gente. A gente costuma dizer que a pessoa nem quebrou a cabeça, mas já enfaixou, né? E ela também traz aquele desejo de obrigatoriamente ficar pensando a coisa que não é legal. Ah, não vai dar certo, eu vou repetir, eu vou devagar. Ela traz muitos sintomas. A pessoa tem taquicardia, a pessoa tem diarreia, a pessoa tem vômitos, a pessoa fica o tempo inteiro com angústia, dor no peito. Não é legal. O ideal é a gente entender que o importante é o dia de hoje. Isso. Né? Viver o hoje, né? Viver gente? O hoje. Acho que é a nossa mensagem, né, de hoje, né? O nosso programa tá aí chegando ao final. Compartilhem, se você gostou, dê as suas sugestões, entre lá no YouTube, VGP com você, Fala Mais Ação. A gente fica muito feliz. E manda recado pra gente, o que vocês gostariam que a gente falasse, do que vocês gostariam que a gente tivesse fantasiada. Não é a Anícia me colocou hoje, foi ela, viu? A ideia foi dela. E eu tô assim, ainda bem que eu sou ansiedade, que eu tô bem bonita, tô do jeito que eu gosto. E eu estou maravilhosa. Gente, boa semana pra vocês. Tchau, tchau.